Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 11 de janeiro de 2016, segunda-feira. Vamos, então, às movimentações do nosso mercado nessa segunda semana útil de 2016. Na sexta-feira, nós vimos o índice Bovespa, já com certo nível de sobrevenda, alcançando uma zona de confluência, né, de duas projeções, na verdade, de uma linha de retorno e de uma linha de projeção. A linha de retorno desse canal de baixa e a projeção deste canal de baixa para baixo. Então, não é nada muito forte, mas pelo menos era algo que o mercado poderia utilizar para segurar essa queda. E no início do pregão, já que o candle de sexta-feira já foi um dia mais de indefinição, apesar de os vendedores ainda claramente dominar o mercado, a gente não avançou muito para baixo, né? Foi um dia que o mercado freou um pouquinho mais. E hoje, no início do dia, o mercado de novo esboçou uma reação altista, mas acabou cedendo. Pela forma como o mercado se comportou hoje, a minha impressão é que ele prosseguirá nesse movimento de queda. Talvez, e eu estou pendendo a achar que sim, tá? Vindo buscar já a projeção do retângulo rompido para baixo nesse fôlego, nessa pernada. No gráfico que eu estou mostrando para vocês hoje, a gente tem algumas linhas a mais. O que eu fiz aqui? Eu fiz a projeção deste pivô de baixo, ok? E deste pivô de baixo aqui. Né? Reparem que neste pivô de baixa, o mercado deu uma seguradinha na extensão de 0,32, uma micro seguradinha na extensão de 0,618, deu uma micro seguradinha na extensão de 100% e o próximo alvo estaria na extensão mais importante de 1,68, né, em 38.610, que está muito próximo da projeção, né, do retângulo para baixo, projeção clássica, que está em 38.980. Se a gente for utilizar isso aqui como um pivô de baixa, né, eu vou até traçar de novo para vocês verem toda a extensão das linhas. Reparem, né, que aqui o mercado, a extensão de 0,32 segurou aqui, de 618 segurou aqui, de 100% segurou aqui, a de 168 foi totalmente pulada, ela não segurou nada, e a projeção de 1,68, né, e a de 2,68 também dá muito próximo dessas outras projeções. Por isso eu desenhei aqui isso aqui que eu chamo de cluster, né? Que é a região de alvo que eu considero mais provável para esse movimento de queda que nós estamos acompanhando. Então, o mercado caiu 1,63% hoje e a minha expectativa é que prossiga no movimento de queda no pregão de amanhã, terça-feira. Nada nesse gráfico sugere reversão do movimento. O mini índice segue caindo sem superar nenhuma máxima, de forma que fica fácil, né, carregar uma posição de swing trade. No intraday, nós tivemos uma abertura levemente altista, se desenhou aqui um primeiro movimento que foi rompido de uma forma meio tímida. A expectativa era de uma alta para testar essa zona aqui de resistência, que era importante no intraday, mas o mercado não conseguiu nem chegar lá. Ele acabou cedendo, né, e acabou rompendo a linha d'água com uma barra elefante. Fez uma pequena consolidaçãozinha e depois prosseguiu no movimento de queda. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente o mercado prosseguiria em queda. Então, não chegou a fazer a operação aqui hoje no Last Live, mas seria gerado um stop relativamente barato pela média móvel de 9 e a venda aqui teria compensado, né, e inclusive gerado lucro. Então a expectativa para amanhã é que o mercado prossiga nesse movimento de queda. No mercado americano, a gente tem aqui o gráfico do índice Dow Jones, a gente tem um candle de indecisão, tá? Até ficando com um jeito que apresenta um certo potencial altista, né? Depois de uma queda abrupta como essa, um candle como esse, tem uma sombra inferior menor, tem uma conotação altista. Se houver a superação da máxima de hoje, no pregão de amanhã, a gente pode ver algum movimento de repique dentro desse movimento de
baixa. Okay? E está na projeção desse canal de baixa. Então tem algo aí. Meu feeling é que o mercado vai prosseguir em queda, mas o feeling não faz trade. Olhando o gráfico da S&P 500 futuro, o sinal de indecisão é menos importante, como uma reversão, porque o candle é mais neutro, né, as sombras são iguais, a gente não está em cima de nenhuma estrutura, a projeção aqui do canal também não foi alcançada, e geralmente o mercado americano vai em busca das estruturas principais, e esse é o ponto que chama bastante os preços. Então, a superação da máxima até abriria espaço para algum repique dentro da tendência de baixa, mas o ideal mesmo seria o mercado prosseguir no movimento de queda e testar essa zona e aqui, sim, oferecer algum sinal de reversão. Tá, olhando no intraday, a gente já consegue estabelecer suporte e resistência bem definidos para rompimento. Tá, no pregão aí agora de terça-feira. O dólar vem desenhando um movimento lateral, né, o retângulo no intraday está bastante claro. A expectativa pelo gráfico diário é de alta. O fechamento de hoje reforça essa expectativa. Repare que a média móvel de 9 já foi tocada e ela tem a capacidade de impulsionar os preços. A expectativa é que o mercado vai testar este topo aqui. Então a expectativa é altista e a expectativa vai ficando cada vez mais forte porque, né, o mercado vai respirando, vai descansando e vai ganhando assim, mais capacidade de retomar o movimento da tendência que é de alta. No intraday, tivemos um novo dia errático de operações que não se enquadrou em nenhum setup. Tá? A gente vem com dias erráticos, né, uma expectativa de dias erráticos desde o dia 5, operando dentro desse retângulo, mas a cada novo pregão as chances de ter o rompimento aumentam. A expectativa é que o rompimento seja para cima. Então hoje não teve nenhum setup, nenhum enquadramento. Vamos torcer pelo dia de amanhã. E o juro nos deu uma sinalização altista, acionou uma compra possível, né, vista através do candle de quinta-feira. A gente teve a superação dessa máxima, um candle de dúvida. Hoje o mercado prosseguiu no movimento de alta. Minha expectativa é que o movimento de alta prossiga, tendo buscar aqui a média móvel de 21 períodos. Né? Isso reforçou bem o suporte estabelecido pelo gap de novembro, finalzinho de novembro. Indo para as ações, a Vale caiu ainda mais. Então aquela venda por gap de fuga está fluindo. Não há sinal de reversão. O intraday, inclusive, hoje gerou de novo uma operação de venda no rompimento dessa zona aqui. Então, a expectativa é de queda, tanto para a Vale 5 quanto para a Vale 3. Então, olhadinha na BRAP. A BRAP também prossegue no movimento de queda, sem sinal de reversão. Petrobras vai consolidando abaixo do fundo de setembro. Isso favorece a manutenção do movimento de queda e até, na verdade, que o papel deu mais uma pancada, que ele não deu aquela pancada por ter rompido uma zona importante ainda. O mercado parece estar se convencendo, né, de que não tem volta, que a Petrobras não vai conseguir subir de novo. Algo mais ou menos como o Bradesco fez. Tá? Então a expectativa da Petrobras é bem baixista. A PTR3 ainda se encontra em cima desse suporte do fundo de setembro. Ela já está querendo romper. Então, se amanhã tiver mais um dia baixista no mercado, é provável que a Petrobras estique um pouco mais, porque daí ela deve passar para baixo esses pontos e o mercado deve se convencer que ela pode cair bastante. Deve entrar alguma pressão vendedora mais forte. Já que eu falei de Bradesco, vamos ao gráfico de Bradesco. Lembra que Bradesco vinha querendo ir abaixo dos 19, que era um patamar de suporte que a gente tirava lá do passado, do fundo de 2008. Ela foi tentando ela não se desgrudava aqui dos 19, candles de decisão, até que o mercado se convenceu num cenário mais baixista e hoje novamente o papel vem pesando. Tá? Não há sinal de reversão. A expectativa ainda é de queda. E hoje Itaú conseguiu fechar abaixo de 25. Então Itaú também pode dar uma pancada mais forte para baixo,
uma vez que rompeu uma zona importante, tá? Que é esse fundo aqui de agosto. Itaúsa rompeu, a gente esperava para um movimento lateral fazendo às vezes aqui de um pullback, e agora o papel está mais próximo de acelerar novamente. Isso aqui já começa a aparecer um maço bandeira. Então, Itaúsa também tem um cenário bem baixista pela frente, é o que tudo indica, né? Banco do Brasil foi consolidando abaixo do fundo de setembro e hoje começou a acelerar um pouco mais forte. Também é algo que eu espero ver em Petrobras. Tem bastante chance de acontecer em Petrobras. Sambi 11 ainda se segura em cima aqui dos 13,70. Chegou a oferecer um repique significativo enquanto o mercado, no início do pregão, mostrou pressão compradora, o mercado como um todo, né? Mas também acabou devolvendo. E daqui para frente, se houver o rompimento dessa faixa aqui dos 13,70, 13,60, é possível até pensar numa operação de venda de swing trade para os preços buscarem o fundo aqui de setembro. E Banrisul também está ali andando de lado, não demonstra força. Isso andando de lado depois de ter rompido o suporte, né? Caiu um pouquinho e vem andando de lado. Não está conseguindo demonstrar força de repique. Também tende a acelerar para baixo. Mas esse papel aqui parece ter um pouco mais de chance de respirar, né, do que os outros. Indo para outros papéis, não tem muita coisa hoje. BIF3 tem uma cara altista. Né? Até agora era tudo baixista, mas... Ah, não. Vamos voltar para o setor siderúrgico. Depois a gente vem para BIF3. Eu pulei a ordem normal. Gerdau segue com cara de queda. Não está conseguindo marcar um fundo aqui de forma muito clara. É o perigoso. O setor inteiro, né? CSNA também sentiu o fundo de outubro como resistência. A expectativa é para uma queda até o fundo de agosto, lá por volta de 2,75. E a Uzi Minas também não está conseguindo força para repicar. A expectativa é manutenção no movimento de queda, se bem que eu acho que o papel ainda vai andar um pouco mais de lado aqui, talvez até insista um pouquinho no repique, sem muito sucesso antes de cair um pouco mais. O ZIM3 acionou esse doji, vai tentando um repique. Ainda tem espaço para subir um pouquinho mais. Outros papéis, assim agora a gente volta para BIF3, tem uma cara altista. A gente rompeu essa zona de resistência, o papel deu uma boa puxada e agora recua para a média móvel de 20 períodos, para essa zona de resistência por volta dos 12. Aí tem um candle de conotação altista, superação da máxima abre espaço para repique. Brasil Foods rompeu na quinta-feira o suporte dos 53,90. O candle de sexta abriu espaço para o teste desse patamar rompido como resistência. Isso aconteceu hoje, o mercado virou e fechou na mínima, então isso fica com uma cara meio de pullback. Então um pouco curto esse pullback, mas a expectativa é de queda para o Brasil Foods, vindo buscar aqui a faixa dos 48,90, 48,20. Braskem nos ofereceu uma sinalização de compra neste engolfo que foi acionado no dia 7, na quinta-feira. Quinta e sexta-feira ficaram... não ficou muito bonito, mas hoje começa a novamente fazer mínimas e máximas mais altas, está com cara de vir buscar o topo aqui de dezembro. Então o papel realmente está conseguindo demonstrar bastante força. Fica bem atento ao rompimento dessa zona aqui por volta dos 28 no intraday. Pode dar uma boa operação de day trade. Ciel 3 testou essa faixa aqui dos 34,60 até esse gap aqui nos 35,30 como resistência e faz agora um candle forte queda. Abre espaço para vendas na perda mínima, só que o stop fica um pouco caro em relação ao objetivo. Então não está o trade ideal para uma correção, mas é papel para a gente acompanhar no intraday. Tem viés baixista importante. E a Velige, que tem correlação, sofreu uma forte queda hoje, 7,5% de queda. Me parece que o papel vai tentar buscar o fundo de outubro de 2014 por volta dos 34. Se o papel chegar lá, provavelmente oferece um repique operável, mas tem espaço para seguir caindo. Hoje, inclusive, ofereceu um rompimento de linha d'água bem interessante aqui. Na verdade, faltou volume, né? Faltou volume no candle.
A gente não chegou a fazer a operação justamente por isso, mas conseguiu desenvolver bem. Eletropaulo está com cara de romper esse retângulo estreito para baixo. Perda mínima de sexta-feira já seria um sinal que eu coloquei no farol nas listas, né, como interessante até para a primeira posição vendida. Não é um cenário ideal, mas fica interessante. Esse candle branco de hoje não anula o cenário. O mercado indo abaixo, essas mínimas aqui provavelmente acelera para baixo. A Eletropaulo tem jeito de vir buscar essa zona próxima a 6,55, esses fundos aqui. Então, tem que ficar bem atento. A gente pode ter oportunidade na venda em Eletropaulo. Hipermarcas balançou, mas vem segurando um suporte do gap entre 20,80 e 20,40. Novamente hoje um 2 dias, superação na máxima permitiria até uma operação na ponta compradora, mas num caso como esse eu prefiro realmente desenhar uma LTB e esperar um candle mais forte, romper essa LTB para cima. Tá? Seria uma entrada mais segura para vir buscar o topo de dezembro como alvo. Klabin ofereceu uma boa queda hoje. Esse é um papel que estava na lista dos mais interessantes do intraday. Hoje ali no Last Live conseguiu produzir uma boa queda. E eu torço para que o papel caia um pouco mais para testar esse fundo de agosto. Já estando esticados, cair legal amanhã. É um ativo para ficar de olho, para buscar operações de retorno à média no intraday e também pelo gráfico diário. Fibra também caiu legal. SUS B5 também caiu legal, mas esses papéis ainda têm espaço para cair. Os pontos de suporte mais fortes ainda não foram encontrados. Então também acredito que Klabin insista um pouquinho mais no movimento de queda. QGEP também produziu uma forte queda no dia de hoje, uma queda de 10,33%. E com isso rompe a mínima histórica, que foi marcada no início de 2015. Então o papel prossegue numa forte tendência de baixa primária. Só que ficou um pouquinho cara essa venda. O ideal seria ter um processo de pullback. E Gol, que já vem caindo há mais tempo, na sexta-feira já alcançou um alvo provável para esse maço bandeira. Hoje caiu mais 5,5%. Não tem nenhum sinal de reversão, mas se a gente afastar um pouco o gráfico, a gente vai ver um canal de baixo primário. A gente está muito próximo aqui da linha de retorno. Então, se surgir um bom sinal de reversão, idealmente caindo até um pouquinho mais, aí a gente pode até se arriscar numa operaçãozinha de retorno à média na Gol. Tá? Porque também não vai cair reto para sempre, né? Esses foram então os papéis que mais chamaram a atenção desse pregão de segunda-feira. Vou encerrando então por aqui, agradeço a audiência de vocês e até amanhã.